estamos aqui na CAI Maior, que é a principal rua aqui do Centro Histórico de Alcalá de Henares. E vocês devem estar se perguntando, né, por que vocês estão aí em Alcalá de Henares, né? O que levou vocês a procurar essa cidade? Então, Alcalá de Henares é cidade também histórica, importante aqui na Espanha. E o que nos trouxe aqui é que aqui abriga uma das universidades mais antigas do mundo ocidental. Nós vamos visitar. E também é a cidade natal de Miguel de Cervantes, o autor de Dom Quixote. Ele nasceu aqui em Alcalá de Henares em 1547. E é uma cidade histórica, claro, toda murada, muito bonita, turística também. E como vocês podem ver aqui na CAI Maior, como ela é bonita, como ela é diferente. Alcalá de Henares é uma cidade relativamente grande, com 185 mil habitantes hoje em dia. Fica próximo de Madrid e dá para você fazer um bate-volta. Se você quiser, até no mesmo dia, você vem e volta no mesmo dia. O trem leva em torno de 40 minutos, então você vem para cá. É um trem baratinho, dá 3,90 € para você vir. E ao final da tarde você volta e em um dia você consegue visitar os principais pontos aqui de Alcalá de Henares. Aqui na cidade de Alcalá, já foi uma cidade, como eu disse, romana. É a cidade de Complutum, né? Uma cidade muito grande. E eles aproveitaram muito dos materiais romanos para construir outras construções em Alcalá. Me parece que essas colunas aqui, por exemplo, são reaproveitamento. Podem ver que o tamanho da base das colunas varia de acordo com o tamanho da coluna que eles tinham. Ó, provavelmente essa coluna era mais curtinha, eles botaram uma base maior de pedra. Essa coluna devia ser um pouco maior, aí eles colocaram uma base menor e assim por diante. Então você vê que as colunas que seguram os prédios aqui na CAI Maior, elas não são uma igual a outra. Cada coluna tem uma aparência diferente, provavelmente porque foram reaproveitamentos de restos romanos, né? Pode ver, ó, até os capitéis são diferentes de uma para outra, o formato da coluna, algumas são quadradas, outras são redondas. Não existe um padrão, né? E aqui temos a Porta de Madrid. Como em todas as cidades espanholas, ou em quase todas, a cidade tinha várias portas. Como em Madrid nós temos uma porta de Alcalá, que era a porta por onde entravam e saíam as pessoas que vinham de Alcalá de Henares. Aqui em Alcalá de Henares temos a Porta de Madrid, que é por onde entravam e saíam as pessoas que vinham de Madrid. Hoje em dia existe apenas uma representação da muralha que cercava ali, mas se você andar um pouquinho para o lado, você vai encontrar já a muralha, partes da muralha original. Complutum, depois da queda do Império Romano, passou a ser um enclave árabe. E só em 1118 a cidade foi reconquistada para os cristãos e passou a se chamar Alcalá de Henares. Após a reconquista, Alcalá viveu um período de muita prosperidade, pois o rei deu privilégio à cidade de realizar as feiras de venda de gado. Ou seja, as feiras para vender gado só podiam ser realizadas aqui. Com a importância econômica e política que a cidade ganhou, no século XIII, eles viram a necessidade de construir esta muralha para proteger a cidade. A muralha da época tinha 7 portas de acesso e 22 torres de vigia e proteção. Em 1565, com a expansão da cidade, eles acabaram ampliando a muralha e construíram mais torres, ficando com 39 torres. Atualmente, só sobreviveram 16 dessas torres. A muralha também servia para eles fiscalizarem a cobrança de impostos de quem entrava e saía da cidade. E atualmente restam apenas 700 metros da muralha original. Não é uma muralha tão fantástica quanto de outros lugares, por exemplo, como de Toledo, Ávila e outras cidades
espanholas, mas é interessante para a gente ver aonde eram os limites da cidade, né? Porque até a muralha é onde ficava a cidade realmente. Depois da muralha aí já era considerado fora da cidade. E estamos em frente à Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Essa catedral, apesar do nome magistral, não é tão magistral assim, tão bonita quanto a de Toledo, mas vale uma visita, principalmente por um personagem que está enterrado aqui e que foi importante também na construção da catedral, que é o arcebispo Carrilho, que foi arcebispo de Toledo. Como eu já disse em outro vídeo, esses arcebispos, cardeais, etc., eles eram sempre pessoas da nobreza, gente rica, né? Estava totalmente interligado à questão dos nobres e da igreja. Então não era porque a pessoa era uma pessoa que seguia a religião e etc. Não, elas eram nomeados por serem ricos, né? Eram nomeados pelos reis. E esse arcebispo ele teve um papel muito importante na ascensão de Isabel, a católica, ao trono. Ele queria ser como se fosse a eminência parda, né? Fosse o rei que governava sem ser rei. Então, ele primeiro tentou derrubar o rei Henrique IV, o irmão de Isabel, para colocar no lugar dele o irmão mais jovem da Isabel, o Alfonso. Mas quando ele viu que o Alfonso já não estava mais querendo seguir suas ordens, não se sabe ao certo, mas Alfonso provavelmente morreu envenenado, talvez, ou por ele, ou por Juan Pacheco, que também estava envolvido nessa história. Depois, ele começa a apoiar Isabel. Ele tinha exércitos, tinha grana, tinha tudo, né? E ele apoia Isabel para Isabel assumir o trono. E ele que faz o casamento da Isabel com o Fernando de Aragão, ele que domina os exércitos, né? Ajuda com os exércitos para derrubar o rei Henrique IV e etc. Mas ele queria, inclusive, que a Isabel assinasse um documento dizendo que nenhuma decisão por ela ou pelo Fernando de Aragão seria tomada sem o consentimento dele. Ou seja, ele queria governar. E depois que a Isabel e o Fernando se estabeleceram, claro, eles deram um pé na bunda dele, vamos dizer assim. E ele ficou muito brabo e começou a lutar contra a Isabel para tentar colocar a Juana, né, a Joana, que era a filha, entre aspas, ilegítima de Henrique IV, no trono, no lugar de Isabel. Mas a Isabel mesmo assim tinha um certo carinho por ele, porque ele ajudou muito ela, né, para chegar no trono. Então, quando ele estava próximo de morrer aqui em Alcalá de Henares, ela até veio visitar ele, etc. Então, é um personagem assim que mudou de lado várias vezes, assim como Juan Pacheco, que é um outro que a gente vai ver mais para frente, e é um personagem muito importante na história do estabelecimento da Espanha e também das Américas. A catedral, como o Christian disse, e vocês podem ver aqui, não é nada demais. O nome magistral dá a impressão de que é algo grandioso, mas na verdade uma catedral magistral quer dizer apenas que todos os seus cônegos deviam ser doutores em teologia. Esta catedral tem o nome de Catedral de Santos Justo e Pastor. Apesar dessa catedral ser de 1497, neste local já existia uma igreja desde o ano de 414. A igreja do ano 414 foi construída para marcar o local que, segundo a lenda, 2 meninos de 7 e 9 anos, Justo e Pastor, foram martirizados e executados no ano 304, por se recusarem a deixar o cristianismo. A igreja foi destruída em 1054 e só em 1497 o arcebispo Carrilho constrói a catedral. Infelizmente, ela foi incendiada durante a Guerra Civil Espanhola
perdendo praticamente toda a sua decoração original e seus tesouros. A entrada é gratuita e vale uma visita para conhecer. Nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, pessoal!